Clauber, queria que você trouxesse aqui, tá, pro nosso programa, a nossa análise sobre a 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico está encaminhando aí uma campanha, de certa forma, de estabilidade, né, na competição. É isso, Celso. O Náutico terminou a rodada 4 pontos, né? No quinto lugar, a 4 pontos do nono colocado, que dá uma margem de pelo menos uma rodada aí de segurança dentro do G8, né? Do grupo da classificação. Podia ser melhor a rodada, acho que podia. O Náutico, quando termina o jogo contra o Figueirense por 2-1, o Náutico estava a 6 pontos do nono colocado, mas aí outros resultados acabaram colocando os times já mais próximos, um pouco mais próximos, mas ainda assim o saldo é positivo por conta do resultado da vitória, né? Que era de fundamental importância sobre o Figueirense, que era um time que estava ali na nona colocação. E foi uma rodada, nessa 13ª rodada, que 8 times mandantes venceram. Aconteceu em algumas rodadas de os visitantes, mais visitantes ganharam do que os mandantes. Teve rodadas de ter mais empate do que vitórias. Dessa vez foi uma coisa mais dentro da normalidade, né? Que são os mandantes vencer. E um fato curioso que é uma rodada com goleadas, né? A Série C estava tendo muitos jogos equilibrados, mas teve o Brusque goleando o Confiança por 4-0, o Ipiranga goleou o Pouso Alegre por 4-1 e o Volta Redonda goleou o Amazonas, né? Até então líder Amazonas. E a gente tinha falado, Clauber, disse, que todo mundo tá ali, ninguém tá jogando essa bola para ser o grande favorito, não. Tá todo mundo no mesmo barco, porque nenhum time se qualificou o suficiente para destacar. A gente até falou no começo desse programa. Essa patinada do Amazonas é importante. Eu sempre falo isso. Por que soltar a mão do Amazonas? Deixa o Amazonas no bolo ali, brigando também, pô. Ele teve uma largada ótima, mas você não precisa achar que, pronto, subiu, não. Entregar a vaga dessa forma, não. E nesse momento ficam campanhas mais equilibradas. O Amazonas tinha disparado, tem 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Paysandu de Hélio dos Anjos e perdeu agora uma goleada para o Volta Redonda. E aí fica o Operário, que é o novo líder, mas o Operário, Volta Redonda, Brusque e o próprio Náutico são que, nesse momento, tem campanhas mais consistentes. Querendo ou não, o Náutico, apesar de nenhum momento ter flertado em algum momento com a liderança, ficou próximo da liderança, mas esteve sempre ali, principalmente depois da saída de Dado Cavalcante, né? A partir do momento da chegada de Marchiori, o Náutico está sempre ali próximo ou dentro do G8. E aí, quando entrou no G8, está ali sempre quinto, sexto, sétimo colocado, sempre ali fazendo empatando, perdeu um jogo, né, contra o próprio Amazonas, mas perdeu muito pouco, né? Com o Marchiori, que, se não me engano, perdeu apenas uma partida. Então o Náutico se estabilizou nessa briga pela classificação, e acho que agora é uma questão de tempo de o Náutico confirmar a classificação de forma até, não diria tranquila, mas pode ser equilibrada, sem muitos sustos. Acho que o Náutico caminha para ter uma classificação ali com 2 rodadas de antecedência, para não deixar para os últimos momentos, né? Se ganhar do Remo, se ganhar do Remo, o Náutico vai ficar em 2, porque vai ter confrontos bem interessantes. No caso, Amazonas, Ipiranga e São José e Volta Redonda. Aí vai ficar mais ou menos assim. Se o de baixo ganhar, vamos supor, o Náutico ganhou do Remo. Se o de baixo ganhar, o Náutico subirá na tabela. Mas desses outros confrontos que eu estou falando. Mas se o que está acima do Náutico vencer, significa que o Náutico abrirá a diferença sobre o nono lugar. Ou seja, ou ele ganha do Remo, ou ele sobe na classificação, ou ele abre uma diferença maior em relação ao grupo de classificação, o G8. Por causa desses confrontos, a tendência é que é uma vitória sobre o Remo, que perdeu o repar, está dentro da zona de rebaixamento, está bem pressionado lá na... Eu ia falar no sul, não é o contrário, lá no norte, porque ia ser um tiro errado da porra. Eu pensei aqui, pensei uma coisa e essa é outra. Mas, assim, é uma chance muito razoável de se consolidar. Mas, nesse momento, até no texto que eu fiz do jogo ontem, Cláudio, o ponto que eu bati não era nem muito da classificação, porque dá para você avançar. 8 de 20, assim, é uma campanha acessível, mas eu acho que o time do Náutico ele ainda não fez. Talvez essa partida contra o Figueirense, mas assim, de uma forma geral, esse time do Náutico ele não dá sinais de que será um grande time no quadrangular. Ele dá sinais que será um time que irá disputar o acesso em condições próximas a dos outros 3 times da chave.
E não falta muito não precisa de tanto. Esse é o meu ponto, que não precisa de tanto para que o time tenha sim a condição de chegar no quadrangular, porque deverá chegar, está começando a caminhar para isso, mas para que o Náutico chegue no quadrangular tendo uma vantagem técnica maior sobre os adversários, e não ser uma odd, como a gente está falando, aquela odd que pode dar qualquer coisa, porque nesse momento, a impressão que eu tenho é que o G8, quando chegar no quadrangular, vai poder dar qualquer coisa. Não vai dizer, ó, essa vaga é desse, essa vaga é desse. Não, eu não estou vendo de jeito nenhum. E o Náutico era um dos times que tinha uma condição de ter um pouco... Tem toda a dificuldade financeira, a gente sabe muito bem disso, mas não precisa de muito... Porra, um ou dois jogadores assim para ter um diferencial técnico para essa reta final. Assim, o Náutico não pode, acho que, desperdiçar essa oportunidade, não. O time que ele tem talvez seja suficiente para subir, mas seria um acesso no qual ele teria o mesmo grau de chances de todos os outros. E ele tem a condição de chegar com um pouco mais de chance. É dessa forma que eu enxergo. Que a vitória sobre o Figueirense não transforma para... tá vendo? A diretoria do Náutico costuma fazer isso. É do Náutico não. De quase todos os clubes. Quando você começa a engatar uma série de sequências, tá vendo que não precisa? Tá vendo que dá? Tá vendo que não sei o quê? Você abstrai todas as suas carências a partir do resultado que você obteve bem recente. Que esse jogo contra o Figueirense, na verdade, os últimos pontos que nós conseguimos, 7-9, não apaguem essa necessidade de qualificar um pouco um time que precisa ser um pouco melhor ainda para buscar o acesso. Porque aí, Cássio, eu vou aproveitar isso que você mencionou, só para explicar um pouco essa questão do... Realmente eu vejo, quando for fazer os dois quadrangulares, me parece ser algo muito parecido. Porém, por exemplo, se termina hoje, certo? Última rodada, a 19ª rodada, o desenho do grupo do Náutico estaria com Operário, Volta Redonda e São José, certo? Nesse momento, se fosse agora... Quadrangular chato do cacete, meu irmão. Né? Mas é isso que eu ia falar, ó. Nesse momento, o quadrangular desenhado para o Náutico, com a bola de agora, certo? Com a bola de agora, o time onde o Náutico teria mais confiança era o São José, lá do Rio Grande do Sul. Porque o que o Operário e que o Volta Redonda estão fazendo nas últimas rodadas, hoje seria complicado para o Náutico. Cada um somou 13 de 15. E assim, Volta Redonda, Volta Redonda e o Operário, eles ganharam 4 vitórias e um empate nas últimas 5 rodadas. O São José ainda no tapetinho lá, né? Ainda tem essa questão também. Mas o tapetinho do São José é cansado. Mas, assim, eu só estou explicando... do Brasil com o só site. Até o final, né, com mais 6 jogos ainda que tem a realizar, eu acho que é importante o Náutico, primeiro, como disse o Cássio, reforçar o seu elenco, né, por mais que está conseguindo resultados importantes, mas até mesmo para Marchiori começar a pensar um time, por exemplo, eu acho que a torcida do Brusque, por exemplo, nesse momento, está muito feliz, porque o time estava lá na parte de baixo, estava brigando até pela permanência. Emendou uma sequência de vitórias e agora está voando. Só que daqui a 6 jogos, quando terminar essa fase, como é que vai estar o Brusque? Vai estar nesse embalo? Porque esse embalo é bom quando você está para começar o quadrangular. E aí é o melhor momento. Então eu acho que o Náutico precisa se preparar para chegar próximo ao quadrangular com o melhor time e ver logo o que é que... Tu tá ligado que isso aconteceu, Minhoca? Com aquele acesso do Brusque. O Brusque era bem bizarro. Aí, quando chegou no quadrangular, deixou levar de 8, assim, subiu. Isso. E subiu. Estava no grupo do Santa. Foi no grupo do Santa? Tô ficando... Porque Acho que foi no grupo do Santa. Foi no grupo do Santa. E aí, até para passar para a Cláudia, às vezes é muito isso. É você entender que essa primeira fase é uma fase de classificação. Você pode ter problemas e tal, mas quando você chegar no quadrangular, você já tem que estar com um time mais impostado, né? Um time que já tem a defesa mais estabelecida, um ataque que consegue melhorar, que é um problema que o Náutico vem atravessando, né? Acho que o Náutico está para... Você está apurando aí, né, Cláudio? Isso, a questão eu vou falar isso. Até do Fortaleza, que a notícia também circulou muito aqui, do Abraão, que estava no ABC, estava emprestado ao ABC, e o Náutico parece estar fechando. Então, o Náutico precisa, nessas 6 rodadas finais, reforçar o seu elenco e encontrar um time ideal para quando começar o quadrangular. Porque aí, quando começar o quadrangular, já não dá para ter essa oscilação. O Náutico vai ter que ser um time muito mais consistente como time para lutar por esse acesso. Pode falar, Cássio. Tá no mudo aí, Cássio. Valeu, meu velho. Vejo quando acontece. E nesse ponto, talvez o principal seja chegar
qualificado ou não tecnicamente nessa reta final, mas pelo menos chegar encaixado para nunca mais acontecer o que aconteceu com o Santa Cruz naquele quadrangular mesmo. Quando se falou, depois daquela fase, o modelo era até diferente, tá? Mas assim, a reta final era do quadrangular, mas a primeira fase era diferente, era de grupos de 10 ainda. De voar e chegar na hora do quadrangular, desencaixou. Assim, que pelo menos chegou em 2004, forma. né? 2004 foi assim. Era um modelo diferente, mas 2004 não disparou. Mas era Série B. Mas o modelo é Série B, mas é um modelo quadrangular semelhante, né? E detalhe, o time Náutico era ótimo. Era. E aí, o Náutico era ótimo, mas chegou no quadrangular. O Náutico se ferrou no quadrangular semifinal, porque era G8, aí tinham 2 quadrangulares, e não era como agora não, que os 2 primeiros sobem. Os 2 primeiros iam para o quadrangular final, porque eram só 2 vagas, né? E... Era isso ou eu tô enganado? Acho que foi assim. Eram 2 quadrangulares. E o Fortaleza subiu nesse quadrangular. Fortaleza, Brasiliense... Não. Fortaleza e Brasiliense. Era só o Brasiliense foi campeão e Fortaleza vice. O Bahia ficou de fora e acho que foi o Figueirense o outro, né, Pedro? Se eu não me engano. O Figueirense, acho que foi o terceiro time. Foi. Acho que foi, não tenho certeza não. O Brasiliense é traumático. O Bahia foi terceiro lugar, foi? O Bahia estava no quadrangular, o Bahia? Não lembro. Acho que foi terceiro lugar. Os 4 brigavam na última rodada. E o Fortaleza venceu até com o gol do Angelim. E depois o Brasiliense acabou tirando o Bahia. Outro ponto positivo que dá para falar do Náutico primeiro, postergar essa punição dos portões fechados, ou de repente até converter para ser jogos fora de casa, né? Já que a confusão foi fora de casa, tentar ver se de alguma forma, porque ele levou quase 9 mil pessoas nesse jogo, e a tendência é de fazer um mando de campo muito forte, sobretudo em relação a outros times, tipo São José. Por exemplo, esse quadrangular que Minhoca citou que seria hoje, o Operário leva gente lá do Germano Kruger. Mas o Volta Redonda não leva tanta gente. Só se fizer sua campanha e tal, não leva tanta gente. E o São José não. E o São José também não tem. O estado é menor e tal, não precisa tanto assim para ter uma pressão, mas não leva muita gente. E o Náutico certamente seria, de longe, assim, um time com mau mando de campo. Fala, meu velho. Sobre essa questão do mando de campo, há uma boa possibilidade de o Náutico jogar com o torcedor contra o Remo no domingo. Porque eu até conversei com o Oswaldo Sestário hoje, né, que é o advogado de quase todos os times lá no STJD, e ele disse que ele de vez em quando dos dois. Essa piada é essa. E ele me disse que até agora a direção de competições da CBF não publicou a punição do Náutico. E aí tem aquela interpretação de que a partir que for colocado na diretoria de competições, tem 10 dias para cumprir. Só que, na própria decisão do STJD, diz que o Náutico começou já a cumprir a pena a partir do setor fechado que teve nos últimos 30 dias, quase 30 dias já, foi o setor Hexa. E aí o Náutico também teria uma via de recorrer e dizer, já cumpri aqui parte da pena, e aí isso poderia aliviar a punição para o Náutico. Então, tem essas duas frentes aí que o Náutico deve atacar. Então, a tendência, pelo menos a expectativa da diretoria internamente é que tenha público no jogo de domingo. Só que isso deve ser definido lá quarta ou quinta-feira, no mais tardar. Se tiver público, é excelente, que seria como você bem falou, o público foi bom no jogo do sábado, a arquibancada central lotada, assim, como há muito tempo não via, e aí o Náutico, tendo o torcedor, uma força a mais, né? Principalmente contra um Remo que está pressionado, perdeu o clássico, zona de rebaixamento. E aí, entrando agora na parte das contratações, né? A gente tá apurando, eu e Lucas Holanda, né, que é o setorista do Náutico no NA45, a gente passou o dia hoje atrás de notícias de contratações, e aí o Náutico deve ter aí pelo menos 5 contratações para os próximos dias, né? A gente confirmou, vai vir gente, a gente confirmou hoje à noite Lima, que é um segundo volante que estava no Guarani, esse já está certo. O Náutico vai confirmar também Iago Ferreira, que é um meio atacante, que joga pelo meio e pelo lado do campo também, que é do Fluminense, filho de Iranildo, inclusive. É um jogador de 22 anos, que subiu profissional esse ano. Tá de brincadeira, meu irmão. Filho de Iranildo. Iranildo matou o Bahia nesse Brasiliense aí, nessa Série B que vocês citaram. Inclusive, o outro time era o Avaí, não era o Figueirense, não. Avaí. Não, e ele vai pro Brasiliense depois de ter jogado o Pernambucano pelo Santa. Foi um dos melhores, acho que foi o melhor jogador do Pernambucano. E na final o Náutico acabou sendo campeão. Em cima, o Santa venceu o primeiro jogo nos aflitos. Se eu não me engano, gol dele. Com gol dele de pênalti. Gol dele nos aflitos. Aí na volta,
o Santa podia perder por 1 gol de diferença no Arruda. E com 5 minutos já estava 2-0 para o Náutico. E Iranildo foi anulado nesse jogo, né? E o Iranildo foi anulado nesse jogo. Mas assim, aí foi uma contratação cara naquele momento. E depois eu acho que ele vai para o Brasiliense e faz uma ótima Série B. Aí, pô, é foda esse negócio assim, mas é a idade, a gente é muito novo, não. Mas assim, pensar que eu vi esse campeonato todinho. Iranildo já na reta final, beleza, mas lembra para dizer que o filho de Iranildo tá chegando no Náutico, é foda. 22 anos. E aí ainda tem isso, tipo, não é 18 anos não, meu irmão, não é 17, não é juvenil não, o cara tá chegando com a idade olímpica. Pode ter morado aqui em Recife, né, na passagem pelo Santa. Morado, né? Aqui. Pode ter morado aqui. Veja só, 19 anos, né? 19 anos. Já tinha nascido, né? Já tinha nascido. E aí, eu tenho esses dois certos, né? Um meio atacante, Iago Ferreira, Lima, volante. Os dois zagueiros estão numa situação bem caminhada, mas não está certo ainda, que é o Abraão, pertence ao Fortaleza, está no ABC, e o Richardson, que está no ABC. O Abraão, inclusive, está bem elogiado lá no ABC, o pessoal dizendo que é o melhor zagueiro do ABC, não estou entendendo porque que ele vai sair. E eu acho que, assim, esses dois, é um novo, né? 21, 22 anos o Abraão tem, Richardson 31, e eu acho que esses dois são melhores que os zagueiros atuais do Náutico. Do que o Danilo Cardoso vem falhando muito, o Odivan, que falha, o Denilson que oscila muito. Então, acredito que seja uma adição de qualidade na defesa boa. E aí o Náutico aí vem os reforços que o Náutico está tentando para o ataque. Né? O Náutico tentou Matheus Martins, acho que é Matheus Martins, o nome do atacante do Sampaio, mas o Sampaio complicou a negociação. Jogou no Ceará. E aí não deve acertar. E o outro é o Felipe Garcia, que é do ABC também. Ele entrou com a rescisão indireta com o ABC. O Náutico está na espera aí para ver se consegue rescindir. Martins, já digo logo, o Matheus Martins é bem fraquinho. E ele joga pela ponta, mas deve ir para jogar como 9, né? Porque a lesão de Jael é séria. Jael deve voltar só na reta, no quadrangular. Então o Náutico aí tem esses dois atacantes, né? O meio atacante e o atacante. O Iago já acertado e o Felipe Garcia. Eu acho que com 5, 6 nomes, eu acho que já dá uma qualidade maior. Eu acho que ainda está faltando um ponta titular, porque eu não tenho confiança em Iago Ferreira. Um ponta titular seria muito bom. Talvez estejam apostando em Braia, porque seja esse reforço aí de última hora, que ele ainda não jogou como titular. Mas com 2 zagueiros, um segundo volante, um meio atacante, né, que pode jogar pelos lados, e mais um centroavante, eu acho que o Náutico já encorpa bem, e são jogadores vindos da Série B, né? Então, a tendência é que seja de uma qualidade superior. E aí eu acho que já dá uma confiança para o torcedor. Depois da vitória em casa, as informações de contratações, todas, vi poucas críticas da torcida. E tendo um jogo em casa próximo, se tiver com torcida também, aí o Náutico pode ser que encaixe numa maré positiva, para aí classificar, né? Emendar essa sequência de resultados, que está perto, né? Mas muita gente fala da tabela do Náutico, né? A tabela do Náutico é chata, realmente é chata. O próprio Remo, o Operário vai ter fora de casa, vai ter o CSE em casa, Paysandu fora, Brusque fora, última rodada contra o São Bernardo, mas eu observo também o outro lado, né? Alguns times da parte de baixo começam a pontuar, né? O Aparecidense fez um jogo chato contra o Botafogo da Paraíba, o Floresta segurou venceu quase até o final, né? O Operário ali. O próprio Manaus também, que vem 2 jogos sem perder. Então, é uma tendência também que os times de baixo começam a pontuar mais. Então, não vai ter uma facilidade muito grande para quem acha que vai pegar os times de baixo, vai ser tranquilo, não. Né? Agora, claro. Aproveitar. Não fala, Minhoca. Eu chamava um superchat, mas depois da fala de Minhoca, a gente tem uns superchats acumulados aí para a gente ver. A questão de Abraão, por exemplo, você citou, né? Eu acho que ele foi para um cenário de um ABC destroçado, né? Porque basicamente ele foi sob indicação de Marchiori e foi no momento que o ABC largou muito mal, o Marchiori acabou saindo e ele até começou a jogar como titular, fez algumas partidas, mas o sistema defensivo do ABC era uma tragédia e ele é um zagueiro muito promissor. Ele tem uma jogada de bola aérea que às vezes prevalece, já cometeu algumas falhas e tal de bola aérea, até porque ele é muito jovem, mas ele tem boa qualidade de saída de bola. Então, acho que ele pode ser um atleta que vai agregar bem assim, ao Náutico. Não sei se para chegar como titular, porque ele é bem jovem, mas pela indicação de Marchiori, né? Marchiori deve observar ele com uma qualidade necessária para o que o Náutico precisa hoje. Eu acho que tem tudo para talvez encaixar bem na equipe.
Vamos aí para alguns, se tiver na agulha aí, alguns superchats. Desde cedo, eu estava vendo aqui, apareceu um recente. Pô, esse de Atos eu tinha visto faz um tempão, mas é bom que tá relacionado com o Náutico. Mas antes aparecer do que nada. Cássio, apesar de ser polêmico, não sei se ele está se referindo a mim ou a frase dele, esse recorte que você lembrou com propriedade, acho que era as 5 vitórias seguidas do Náutico, Isso. Foi o melhor Náutico que vi jogar. Veja 2007, só, naquela frase... mas ele falou do recorte das 5 vitórias, ou talvez do retorno, vamos supor que tenha sido pelo menos do retorno como um todo. É um dos melhores. Cadê Cláudio? Caiu? É porque só cabe 4, eu acho. Aí... deixa eu sair. Eu tô aqui. Não, cabe 5, sim, pô. Olha. Você tá aí, agora deu. Vai dar um jeito, vai dar aí. Que onda. Mas, enfim, cabe, pô, e aí 5 aí? Dá. Eu já tinha visto 5 pessoas. É porque fica apertado, mas eu tô acompanhando aqui, eu tô acompanhando nos bastidores. Senão a gente fica muito apertadinho aqui. Certo. Sabe recompor aqui? Tava apertado. Enfim, esse melhor Náutico que a Atos viu jogar de fato, não sei se é o Náutico que eu vi jogar, mas porque é muito curto o período, né? Assim, é uma maldade botar um período tão curto para dizer que é o maior Náutico. Mas se for assim de intensidade e aceitar esse recorte, talvez seja assim. Os resultados mais expressivos. O retorno daqui de 2007 é até melhor, eu acho, até de desempenho, de qualidade de jogo, até do que de 2012, que foi uma campanha boa em casa o ano todo. Mas isso que eu falo. Se for retorno, eu acho que o retorno já é uma fase maior. Mas maior. É isso que eu tô falando. Mas se Atos falou só das 5 vitórias, de fato, tá entendendo? Mas se for retorno, eu diria, eu concordaria. O retorno do Náutico foi excelente e era um time que ganhava dentro e fora de casa, fazia jogos duros dentro e fora de casa. Não era aquele 2012 só que é um pouco esse esporte agora da Série B. Só faz ponto dentro de casa e não faz ponto fora. E que fazia grandes jogos também em 2012. Jogou contra o Corinthians, campeão da Libertadores. Isso. Jogou muito bem. Ganhou, não, porque eu acho que esse 2007 aí é porque foram vitórias acachapantes. Era mais homogêneo. Vitória em clássico, né? Assim, o Náutico terminou... Toda vez eu esqueço esse dado, mas eu esqueço de falar logo. O Náutico, apesar de ter sido 14º, 15º lugar... O Náutico terminou com mais gols marcados do que o São Paulo, que foi o campeão brasileiro. O Náutico fez 66 gols nesse campeonato. 6-6. Assim. É gol. É muito gol, pô. E isso não tinha gol no primeiro turno, não, tá? Esses gols foi tudo no retorno. Aí, vamos lá. Outro superchat aí. Foi o segundo melhor ataque, né? Do campeonato. Qual foi o melhor? O do Cruzeiro. Cruzeiro com 73 gols. O Cruzeiro, que não é o vice-campeão. O vice-campeão, eu acho que é o Santos. 2007? Acho que é o Santos. É o Santos, né? O vice 2006 do São Paulo foi quem? 8 foi o Grêmio. 6 foi o Grêmio. Inter. O Inter. Exatamente. Inter, campeão Libertadores. Nessa época eu só dava Inter, segundo lugar, nessa época. Teve 5 e 6, foi bivisto. Tarcísio Albuquerque. Valeu, meu velho, mais a contribuição aqui também. É a mesma de Atos, inclusive. Velho 5 contos. Se o nosso Timba vencer o Remo, como faltou a vírgula, se vencer o Remo, eu já ia pensar aqui que era Remo mesmo. Se vencer o Remo, coloca o pé na classificação, sem dúvida nenhuma, é um pouco que a gente estava falando. O Náutico vencer nessa partida, alguma coisa vai acontecer de boa na tabela. Ou ele vai subir na classificação, pode até acontecer as duas coisas, mas ou ele sobe na classificação, ou ele abre uma boa vantagem sobre o lugar, porque vão ser dois confrontos aí. Eu vou falar o que ontem Fred mencionou. Se eu sou seu Náutico, eu abraço o pessoal de cima. Não, completamente. Eu acho que a primeira coisa que o Náutico tem que se preocupar é garante logo esse G8. Garante logo o G8. Porque não dá nem para saber como é que vai estar com E a vantagem é muito pequena no quadro. A vantagem, de fato, é ter o último jogo em casa. Isso, exatamente. Que é só. Porque você não começa com ponto, porque antigamente tinha isso. Lá eu lembro até do Brasileiro de 94, tinha uma fase. 94. A turma fala como se fosse ontem, né? Mas eu lembro, é foda. Não foi ontem, mas na minha cabeça é como se tivesse sido. Em alguma fase você liderava, você entrava com um ponto na fase seguinte. Isso não era. Isso acontecia até com bonificação. Uma bonificação. E não tem. Qual foi outro exemplo? No Campeonato Baiano também aconteceu isso em algumas oportunidades há muito tempo atrás. Isso, cara, liderava a fase, ganhou fase, e agora não tem nada. Tipo, se igualar em ponto não faz diferença a sua campanha na primeira fase. Tipo, não faz diferença. É literalmente um campeonato novo.
Tem um jogo que é emblemático para isso, que é Amazonas e Ipiranga, né, nessa rodada. Para o Náutico é melhor que o Amazonas vença do que o Ipiranga que está ali em nono. Então, assim, para o Náutico é mais interessante abrir para o Ipiranga agora do que ganhar a posição do Amazonas dentro do G8. Eu acho. Se empate, beleza, ótimo. Mas se tiver um vencedor, no quadrangular pegar o Ipiranga ou o Amazonas, os dois são chatinhos, né? São duas viagens enormes, assim, vai ter desgastantes. Até porque essa fase... Só lembrando assim, uma É. pontuação assim, meta para o Náutico é mais ou menos os 29 pontos ali, né? É. Ano passado foi 29 pontos. Teve até time que ficou de fora ano passado, né? Não, os dois, o oitavo e o nono fizeram 29. Foi. Isso. O Botafogo da Paraíba ficou fora com 29. Mas se você olhar, por exemplo, a classificação ali do primeiro turno da Série A, e aí você já tem um leque maior, 29 pontos costuma ser uma pontuação bem segura para o oitavo colocado. Na Série A, nenhum nono colocado fez 29 pontos. Na Série B até tem 2 exemplos ali, mas é raro não classificar com 29. Então, eu acho que 29 é uma pontuação que dá uma segurança. Eu acho que vai precisar de uns 2 anos ainda dessa série C nesse modelo para a gente ter uma base assim para falar. Porque agora é só um exemplo. Tipo, tem um exemplo do ano passado, é o único ano que aconteceu esse formato. Até porque também tem que ter essa frase aí que Tarcísio falou, foi. Não sei se foi falado aqui, mas de uma certa forma era assim como a gente falava do Santa Cruz, quando. Não, tá encaminhada a classificação agora, né? Tentar evitar pegar o Ferroviário. Porra, no caso do Santa é foda, né? O Santa chegou a botar 6 pontos. Eu só tô dizendo. Lugar, porra. Assim, é muita incompetência. Tá, que não é vencendo o Remo e, tipo assim, sentar agora a classificação já está encaminhada. Eu acho que, é como eu citei, o Náutico tem que se preparar até a 19ª rodada, que é a última dessa fase de classificação, para fazer o melhor Náutico possível. A partir de agora, para mim, o Náutico tem que crescer como time dentro de campo. Eu acho que a classificação é importante, mas precisa chegar um pouco mais forte, né? Assim, foi o Santa Cruz, no caso, não. Ele foi a cada jogo mostrando fragilidade. Não à toa, se ele garante a classificação na última rodada, a tendência é que o Santa Cruz não vai como favorito para os duelos de mata-mata. Tá com muito problema. Vamos aí, tem mais superchat aí. Se tiver, pode colocar na tela. Atos de novo, meu irmão, Atos é estibado, né? Empresário, meu amigo, tá aí. CDB investe. Pega lá no TivoCast e joga para cá. Pô. Investe o quê? Tesouro direto, hein, Atos? Tesouro direto, CDB, LCI, FIIs, ações, dividendos. Trabalha com dividendos, Atos, meu irmão. Bicho é estibado pra caralho. Vamos lá. Minhoca, pela perspectiva dos outros times, tu acha que o Náutico é o time que todos querem evitar? É um dos. É um dos. Porque vai ter que jogar nos aflitos. Os aflitos é um time, é um local chato para qualquer Por exemplo, o Paysandu hoje está fora do G8. Se o Paysandu entra na parada, todo mundo já começa a achar. Vira outro também. Veja, o Paysandu hoje é o time que eu quero evitar no G8. Eu quero que não entre no G8. Dos times que olham para baixo assim. Para ele não entrar na mente, né? Meu amigo. O Operário que o Cássio mencionou, acho que foi o Cássio que tinha mencionado antes, é também um time complicado de você jogar lá no Paraná. Eles têm muita. Jogam muito com o time, né? Das vezes que eles foram campeão da Série D, na Série C também, e na própria Série B, às vezes... É um time que pega Coritiba, né, Minhoca? Joga Coritiba, joga com o Atlético Paranaense. Sim, é um time que parte do ano ele está ali tendo desafios, assim. É um time mais trabalhado, meu irmão. É um time que se consolidou nesse patamar. Série B, Série C, é um time que está ali sem ser uma surpresa nesse momento. E é importante também ver qual o tipo de adversário, né? Porque tem adversário que, dependendo do contexto do elenco montado e do treinador, às vezes ele até gosta de pegar adversários nessa perspectiva do que o Náutico. Pô, é um estádio lotado, vamos lá para atrapalhar e tudo. Então, acho que depende muito... Esse desenho dos grupos, ele é muito incerto. A gente só vai saber na última rodada. E aí, com o desenho, a gente vai saber quem acaba se dando bem, né? Mas toda vez que eu vejo a composição, sabe? Tipo, pô, se o Figueirense passar... sabe assim, será que o Figueirense não é outro time, por exemplo? Eu acho que pode ficar muito pior. Veja só, nesse momento, o Paysandu de fora, CSA de fora, Figueirense, Confiança, Remo, América de Natal. Não, veja só. Claro que futebol é bola, mas dentro de atmosfera, considerando a atmosfera, o quadrangular final pode ficar muito, muito pior do que tá, pô. Muito pior de verdade. Agora, por bola, hoje está bem ruim, por exemplo. Hoje está com 2 times assim que estão jogando bem, mas enfim, vamos esperar para ver, mas o Náutico, com certeza, quem cair no grupo com o Náutico vai ficar incomodado. Então, bora aí para outro superchat. Tarcísio, de novo. Meu irmão, a turma do time é foda. Quando a turma fala, meu irmão, é isso aí.
Mas aí é R$2, né, pô? Aí é... Não, mas veja só. Mas colocou, não botou? Vai lá e botou. Foi aquilo que a gente citou, né? Pedro já citou, né? Os 29 pontos ali. Não, mas é uma base para eu acho que é do quadrangular, não? Que ele tá falando? Do quadrangular. Do quadrangular. Aí quadrangular dá para ter, porque tem muitos quadrangulares na história. Né? Depende muito, assim, são ida 10 e volta, pontos, né? São 11 6 pontos. jogos. Isso, exatamente. Por volta de 10, 11 pontos, geralmente. Quando tem uma situação de um time muito fraco, que tá dando ponto para todo mundo, aí já na casa dos 12, 13 pontos. Mas geralmente ali, 10 pontos com um bom saldo, acaba sendo... E, é isso no aí, caso, tu deve ter falado também de cabeça. Empate, certo? Só lembrando, 3 vitórias e um empate, não é 2 vitórias e 4 empates, não. Às vezes isso pode acabar atrapalhando. Seria um problema. Isso que tu falou deve ter sido também, como foi o meu caso, de puxar pela memória os quadrangulares da Série B. Pelo menos assim, de lembrar quanto é que terminava. Para mim, a coisa mais clássica que existe era o quadrangular final da Série B. Mas não só a Série B, né? O formato da Libertadores é assim, o formato da Sul-Americana Não, porque mais Libertadores, de vez em quando o terceiro ia, tinha nos anos 90, o terceiro lugar se passava de fase. Aí isso mudava a configuração, porque no final um jogo estava influenciando o outro, os dois estavam passando primeiro, segundo. Tipo, no quadrangular da Série B era primeiro e segundo sobe, foda-se. O terceiro e quarto é mais um aninho. Isso.